Pessoal, quem tá entrando agora, eu quero. O que consiste essa ideia aqui? Isso aqui vai ser uma documentação dos próximos 5 anos. Então, semanalmente eu vou fazer uma aula como essa, um encontro como esse, onde eu vou compartilhar como que está sendo essa documentação, como que está sendo essa jornada. E vai ser uma jornada realmente dos próximos 5 anos, dos próximos 60 meses. Isso veio, para quem. Talvez alguns de vocês tenham acompanhado essa história, talvez outros não, mas recentemente, final de abril, eu ganhei uma BMW do Pablo Marçal em uma competição dele chamada Batalha de Sabedoria. E essa BMW eu troquei por uma vaga no La Casa Digital, que foi um reality que ele fez ali de marketing digital. E lá eu pude acompanhar muitas coisas de bastidores. Então, eu acompanhei muita questão de bastidor. E no bastidor a gente aprende muita coisa. E principalmente eu saí de lá com essa ideia, né, com esse algo na minha mente de que seria interessante fazer uma documentação mesmo sobre como chegar nesse bilhão, né? Então, isso vai ser bem interessante conseguir documentar para vocês. E eu vou te explicar tudo certinho, tá, César? Eu vou falar ponto de partida, de onde vai começar, enfim. Vou passar certinho tudo isso aqui para vocês também, para a gente ter uma noção de como que vai funcionar toda essa parte. E então, primeiramente, eu quero parabenizar todo mundo por estar aqui, né? A gente poder estar fazendo qualquer outra coisa, vendo uma série na Netflix, vendo futebol, fazendo qualquer outra coisa, e vocês estão aqui, então parabéns para todos que estão aqui. Peço também a atenção de vocês, essa aula ela está sendo gravada, depois quem quiser ter acesso, eu vou explicar como vai ter acesso, mas no geral não vou disponibilizar esse acesso para as pessoas. Por que estou fazendo isso? Porque semanalmente eu vou fazer uma aula como essa. E ela vai mudar, e ela vai ficar documentada dentro de uma comunidade minha, e depois eu vou te falar como que você pode também acessar essa, essas aulas na comunidade, beleza? Então vamos lá. Como que vai consistir essa aula aqui? Ela vai ser dividida em três partes. A primeira parte eu vou explicar exatamente aqui o que é fazer 1 bilhão em 5 anos, quais são os princípios, os planos, os desafios que eu já enxergo, os checkpoints e como você pode acompanhar essa jornada de perto. Depois tem uma pausa, onde eu vou falar um pouco mais detalhado de como você pode acompanhar essa jornada. Eu vou fazer um pitch dessa comunidade, né, uma oferta dessa comunidade, como você pode acessar. E depois a gente abre para perguntas e respostas. A ideia é que isso aqui dure em torno de 1 e meia no máximo. Aí. Vamos ver quanto que. Tem bastante assunto para passar aqui, então não sei se vai durar só isso, né? Só isso entre aspas. Eu gosto mais direto a ponto, mas vamos ver como que vai ser essa dinâmica aqui. Então, quem tiver pergunta, pode jogar no chat, que eu vou olhando aqui. E se você também quiser depois no final, pode simplesmente anotar e joga no chat no final também pra gente na parte de perguntas e respostas. Então vamos lá, vou começar aqui a falar sobre essa documentação do jogo do bilhão. Então, primeira coisa que a gente precisa ter em mente, o que que é fazer 1 bilhão em 5 anos? Porque muitas vezes a gente pensa, tá, fazer 1 bilhão em 5 anos é o quê? É ter 1 bilhão em conta? Ter 1 bilhão de faturamento na empresa? E a ideia aqui é um pouco diferente. Às vezes, quando a gente pensa, muitas vezes vendo marketing digital, então a gente ouve falar de 6 em 7, 7, fiz 7 dias, fez 6 dias, fez tal coisa. A gente sempre ouve falar, né, nesses números, nós estamos falando de faturamento. Normalmente é faturamento que se fala, fiz 7 dias, fiz 6 dias, fiz X dígitos, nós estamos falando de faturamento. Isso pode ser nível de empresa, pode ser nível de produto, beleza. Então, dentro do jogo do bilhão, qual que foi a primeira coisa que eu precisava pensar? O que que vai ser alcançar esse 1 bilhão? Então, 1 bilhão em conta, você ter 1 bilhão em conta, pô, é uma baita, um baita desafio. Mas beleza, porque depois eu vou explicar por que que não é exatamente isso. 1 bilhão de faturamento também é desafiador, mas também não é exatamente isso. Quando a gente começa a falar de dígitos maiores, de 9, de 10 dígitos, ou seja, acima de 100 milhões, é legal a gente começar a pensar já a nível de patrimônio, ou que muitas pessoas também podem chamar de equity. Então, se a gente pega aqui, ó, isso aqui eu pesquisei hoje, inclusive, o Elon Musk, né, um dos caras mais ricos do mundo, acho que todo mundo que conhece o Elon Musk. A fortuna dele é avaliada em 221 bilhões de dólares, o USD é dólar, tá? E como que é feita essa avaliação? Ele não quer dizer que ele tem 221 bilhões na conta dele lá do Itaú dele, lá do Inter dele, esperando ele sacar aquele dinheiro. Não, ele não tem exatamente esse dinheiro em conta. Ele tem um patrimônio avaliado em 221 bilhões. E esse patrimônio, ele pode ser e muitas vezes é medido em equity das empresas dele. Então, por exemplo, ele tem 20%, 20, alguma coisa por cento da Tesla. A Tesla é aquela empresa que fabrica os carros elétricos. E a Tesla tem um valor de mercado de 660 bilhões de dólares. Então, esses 20% que ele tem equivale a 120 bilhões de dólares. Então, quando eu falo de chegar nesse 1 bilhão em 5 anos, é chegar nesse 1 bilhão de equity de um grupo empresarial que eu vou criar ao longo do tempo. Não necessariamente vai ser 1 bilhão em conta. Pode ser também. Pode ser 1 bilhão em conta, pode ser 1 bilhão em faturamento, mas vai chegar muito antes 1 bilhão em patrimônio, um equity mesmo, desse grupo empresarial. Porque justamente isso é uma avaliação mais interessante de se fazer. Por isso que muitas vezes a gente vê em notícia tudo, o fulano, o Elon Musk, o Bernard Arnault, o cara careca da Amazon, esqueci o nome dele, Jeff Bezos, eles ganharam 20 bilhões de um dia. Não quer dizer que eles ganharam ali na conta deles, né? Quer dizer que a empresa dele flutuou em variação para cima um tanto e o percentual que ele tem lá da empresa aumentou 20 bilhões. A gente viu muito isso na pandemia, né? Então acontecia muito disso. Então a primeira coisa para a gente ficar ciente de estarmos na mesma página é que esse 1 bilhão em 5 anos ele vai ser 1 bilhão em forma de equity, em forma de valor do grupo empresarial. Beleza? Se tiver em dúvida, é só jogar aí no chat sobre essa parte.
Beleza. Quais são os princípios por trás disso? Agora a gente vai começar a falar um pouco dos princípios. O que que são esses princípios? Da onde que surge essa ideia? Quais são os princípios de criação desse desafio? E quais principalmente são os princípios? Principalmente os princípios é bom, né? Mas quais são os princípios que eu vou utilizar durante essa jornada de chegar nesse 1 bilhão de equity? Primeira coisa, pensar grande. Então, quando a gente está falando de 1 bilhão, é um troço muito grande mesmo. Só que a gente precisa começar a pensar grande. E existe uma frase que pensar grande e pensar pequeno dá o mesmo trabalho. É real que não dá o mesmo trabalho pensar grande e pensar pequeno. É só a gente imaginar. Se uma pessoa, você trabalha X horas, você trabalha 8 horas por dia lá para ganhar 50, seja 50 mil, 50 reais, 50 milhões, enfim, o que você quiser. E uma pessoa que trabalha o mesmo tanto, aquelas mesmas 8 horas, ela ganha 10 vezes mais, ganha 500 milhões, 500 mil, 500, enfim, 500 reais. Você está pensando pequeno, não está. Você está trabalhando muito mais do que a pessoa que está pensando grande, porque ela está trabalhando muito menos que você. Então, proporcionalmente, vocês podem falar, a gente pode pensar pequeno e pensar grande dá o mesmo trabalho. É uma frase bonita e realmente o trabalho de pensar pode ser o mesmo, mas na hora de executar é muito diferente. Porque quando a gente pensa pequeno, a gente executa pequeno, a gente se limita, a gente pega uma capacidade que a gente tem que é infinita, a gente espreme essa capacidade para poder caber, principalmente em, como que eu posso falar, em expectativas dos outros ou expectativas que nós mesmos criamos. Então, pensar grande, pensar pequeno não dá o mesmo trabalho. Então, o primeiro princípio aqui é conseguir pensar grande. E pensar grande, pensar alto, se desafiar, pensar de forma ousada é muito importante. Uma frase que ficou muito marcada para mim durante todo esse planejamento que eu estava fazendo nesse último mês é: você precisa ter objetivos que são tão grandes que o fracasso deles ainda é um sucesso. O que é isso, Emanuel? Objetivos tão grandes que o fracasso deles ainda é um sucesso. Se eu estou com o objetivo de fazer ali um bid equity nos próximos 5 anos, se eu fizer 10% disso, que para muita gente seria você fazer 10% de uma meta de objetivo, é um fracasso, né? É um fracasso. 10% é 100 milhões ainda. Então, esses 100 milhões ainda seria um grande sucesso. Então, se você tem objetivos que são tão grandes que o fracasso dele se torna um sucesso, isso você está pensando grande. Isso é muito importante, esse princípio, porque a gente começa a pensar de forma exponencial. Se você pensa que você tem um objetivo hoje, você pode multiplicar ele por 10, multiplicar ele por 100, você fala, é possível fazer isso daí. Mas muitas vezes o que acontece? A gente subestima aquele objetivo. Vamos colocar em números. Vamos supor que você colocou uma meta de 1 milhão nos próximos 5 anos. Você fala, tá, 1 milhão nos próximos 5 anos é plausível, racionalmente eu consigo fazer uma conta de trás para frente, fala que preciso fazer 1 milhão e 5, preciso fazer 200 mil por ano, 200 mil por ano dá ali em torno de 18 mil reais por mês. Beleza, consigo fazer isso daí. Então, de forma racional, você consegue. E muitas vezes você subestima isso. Você fala, é fácil fazer isso daí ao longo de 5 anos. Só que se você pensasse 10 vezes maior, falar assim, em vez de fazer 1 milhão em 5, eu quero fazer 10 milhões em 5 anos. Você ia perceber que o seu modo de pensar precisa de ser diferente, a sua execução precisa ser diferente, os seus planos precisam ser diferentes, e você começa a tratar de uma forma mais respeitosa aquele objetivo. Então, essa primeira parte é pense grande, pense 10, 20, 100 vezes maior do que você está pensando, e esse é o princípio que eu trouxe para mim. Isso aconteceu durante um mês de abril deste ano, eu fiz um desafio que eu ia construir um negócio do zero aos 10 mil reais. Falei, fazer um negócio do zero aos 10K ali em 30 dias, beleza, boa, vai ficar legal. Aí eu falei, não, mas isso não é desafiador o suficiente. Por que que eu não faço dos 100 mil reais? Eu falei, tá, mas os 100 mil eu nunca fiz em 30 dias, em 10 mil já tinha feito. E, ok, como que eu consigo fazer isso em 100 mil em 30 dias? E a cabeça começa a pensar de uma forma diferente, a sua mente começa a pensar de uma forma diferente, porque você se recusa a falar, não, eu vou ficar só naquele meu conhecido, não, vou realmente me desafiar. E documentei isso, tá no meu YouTube já, quem depois quiser depois dar uma olhada, dá uma olhadinha lá. Mas a questão é, quanto maior você consegue pensar, mais desafiador você vai ver que é aquilo, mas você também entra num estado de eu vou me desafiar para que aquilo aconteça, e eu vou fazer o meu melhor para aquilo, e não vou só subestimar aquela meta, aquele objetivo. Aí, o segundo princípio aqui é intencionalidade. Ou seja, dentro aqui desses desafios do 100K que eu falei que eu fiz em abril, eu percebi que quando eu coloco intenção em algo para aquilo acontecer, aquela intenção, ela tem a tendência, se eu executar em cima dessa intenção, de acontecer. Ou seja, tudo que você coloca intenção tem as chances de acontecer. Tudo que você não coloca intenção o suficiente, você acaba perdendo muita força para que aquilo aconteça. Isso eu percebi no desafio do 100K. Quando eu coloquei a intenção de fazer 100 mil, muitas vezes tive vontade de desistir. Mas eu estava tão forte naquela intenção que eu fui superando, fui persistindo aquilo. E isso vai ser muito importante dentro do jogo do bilhão, porque realmente entendi que se eu colocasse essa intenção de fazer esse 1 bi em 5 anos, aquilo tem uma tendência muito alta de acontecer. Claro que só a intenção não basta. Claro que tem outros princípios aqui, mas se eu tiver com uma intenção alinhada, fazendo o meu propósito, aquilo tem muito mais chance que aquilo se torne algo real. Tá? Então, intencionalidade, ou seja, você ter uma pessoa intencional naquilo que você faz, é muito importante. E esse é um dos princípios do jogo do bilhão. Perceber que se eu coloco uma intenção e se eu executo em cima dela, tem grandes chances daquilo acontecer. Beleza? Terceiro princípio aqui, esse aqui eu vou juntar o terceiro e o quarto para falar. Esse aqui eu também falei um pouco no Instagram sobre, mas basicamente a questão do empilhamento de energia. O que é empilhamento de energia, Manuel? É você entender que seus objetivos, eles precisam de número
X de energia, né? Um tanto de energia para que ele aconteça. O que que é energia? Energia é realmente aquilo que a gente gera ali através de ações, através de pensamento, através de não agir, enfim. Quanto mais você age em cima daquele objetivo, mais você está empilhando energia para que ele aconteça. Então, o que que é o empilhamento de energia necessário? Qual que é a energia do 1 bilhão? A energia do 1 bilhão é ter 1.000 pessoas. Eu consegui, por exemplo, na minha mente para fazer 1 bilhão, eu preciso também ajudar nessa trajetória 1.000 pessoas a fazer 1 milhão. Se a gente pegar 1 milhão vezes 1.000, dá 1 bilhão certinho. Então dá energia de bilhão. Isso é implemento de energia. É conseguir ajudar as pessoas à minha volta, é eu conseguir colocar muita ação em cima disso, de forma empilhada, de forma realmente que eu vá colocando uma ação em cima da outra para que aquilo aconteça. Então, dentro do implemento de energia, é também pegar o tempo e comprimir ele, espremer esse tempo e fazer o máximo de ação possível dentro desse tempo. Outro princípio importante é ter mais pessoas me ajudando nesse objetivo para que eu chegue mais rápido, ou seja, utilizar a energia dos outros, do grupo, criar realmente um mastermind, que é aquele grupo de pessoas em prol de um objetivo, que está empilhando energia para que aquilo aconteça. Isso nos traz aqui ao quarto princípio, barreira do som. Barreira do som, dá um zoom aqui. O que que é esse troço? Aqui é um negócio que eu criei há uns 2, 3 anos que eu entendi que isso aqui é a linha vertical aqui, ela é a barreira de tempo, ela é a linha do tempo. E a linha horizontal eu sempre confundo vertical com horizontal, mas enfim, se eu errar, depois vocês me falem. A linha horizontal é a linha das ações. Então, muita gente fala, olha, vou colocar, preciso de 5 anos para bater esse objetivo. Só que se em 5 anos eu não fizer as ações necessárias para chegar nesse objetivo, eu vou passar 5 anos, 10 anos, 20 anos, não vai acontecer nada diferente. O que que é isso? Vamos imaginar o seguinte, imagina que tem 3 bolinhas aqui que representam pessoas diferentes. Quando a pessoa ela passa pela linha vertical, ela rompe essa barreira, quer dizer, ela atinge o objetivo que ela setou para ela, que ela criou para ela. Então vamos lá, vamos pensar nessa bolinha alaranjada aqui, ó. No primeiro mês, ela fez 20 ações, ela não rompeu a barreira, mas ela está caminhando para romper. Então se ela fizer mais 20 no segundo mês, ela foi para 40 aqui. Se ela fizer mais 20 no terceiro, ela foi para 60. Se ela 20 essa constância de 20, ela chega em 80 no quarto mês, ela rompeu a barreira, ela atingiu esse primeiro objetivo. A bolinha vermelha, ela já rompeu no terceiro mês, ela fez 70 ações aqui. Se a gente está falando de empilhamento de energia, quer dizer que se você quiser romper isso aqui mais rápido, em menos de um mês, em menos de 3 meses, por exemplo, você tem que fazer mais ações em menos tempo. O que que eu quero dizer com isso aqui? Quero dizer que o que te separa dos seus objetivos não é um determinado tempo, é um determinado número de ações. Ou seja, de novo, pode passar 5 anos e nada acontecer na minha vida se eu não empilhar essa energia aqui do terceiro ponto. Se eu não fizer as ações necessárias, se eu não tenho um plano, não agir em cima dele. E é aqui que mora uma questão bem interessante, porque muita gente considera o tempo como grande fator determinante para que as coisas aconteçam em suas vidas. Vamos trazer aqui de novo para romper a barreira do som. Vamos supor que em um mês a bolinha laranja fez 20 ações, no segundo mês ela fez 30. Ela andou aqui. No terceiro mês ela continua nas 30, ela procrastinou. No quarto ela procrastinou mais um pouco, continua a 30. No sexto mês ela fez 40, até essa vez fez 40 ações, fez mais um pouquinho. Passou aqui mais um ano, ela fez aqui 50. Ela tá tendo algum resultado, mas ela não viu, ela não rompeu aquela barreira, ela realmente não teve aquele resultado que ela gostaria. Então, muita gente anda só no tempo, ela anda só aqui para cima, só o tempo vai passando. Se você espera o tempo passar, ele só vai aqui para cima. Mas se você age, você vai conseguir andar nessa horizontal também aqui e romper essa barreira. Então, isso aqui é bem importante ser entendido durante aqui o desafio do jogo do bilhão, porque quanto mais energia eu empilhar, em menor espaço de tempo, mais rápido eu vou romper essa barreira. Quinto princípio importante aqui, networking. Para quem acompanhou os stories de ontem, e acho que de ontem e hoje que eu falei que o network não seria um fator base. O fator base vai estar aqui dentro do plano, tá? Já vou até aqui abrir ele, que é aceleradora, M&A, educacional e personal branding. E por que que network não está dentro do plano? Ele é um princípio. Porque eu entendo que se eu não tiver algo de interessante para oferecer para as pessoas que eu vou me conectar ao longo desses anos, o network não vai fazer uma diferença tão grande. E o que precisa de interessante vai ser construído aqui no plano. Então, o networking ele é a chave para desbloquear novas oportunidades. Ou seja, vou dar um exemplo bem prático que aconteceu comigo. Maio do mês passado não, né? Mês passado já é junho. Mas maio desse ano, eu fui no Método IP e durante um almoço, foi no almoço. Isso. Durante o almoço, eu conectei com algumas pessoas nesse almoço, e uma delas estava falando que ela. Vai ouvindo essa história, né? Ela arrematou uma mina de ouro num leilão. Vai ouvir. Eu nunca tinha ouvido falar que isso era uma possibilidade, nem sabia que existia a possibilidade de a gente comprar mina de qualquer coisa. E o cara falou que arrematou essa mina de ouro num leilão. E ele estava na mesa conversando e me falando isso. E essa mina de ouro, se ele arrumar toda a documentação dela, então tem uma pesquisa feita em trás dela, tá, onde está o ouro exatamente, que você tem que ter essa pesquisa em mãos, ele não tinha, precisava ter, enfim, tá um negócio lá da justiça que ele precisava arrumar. Ele tendo essa pesquisa em mãos, ele consegue vender essa mina por 200 a 300 milhões de dólares. Ou seja, só com essa informação dele para fazer 1 bilhão, você arrematar uma mina de ouro. Mas o que quer dizer com isso? Nunca estava na minha possibilidade, nunca nem passou pela minha cabeça que existia essa possibilidade de arrematar uma mina de ouro. Hoje, talvez exista, não está fazendo parte aqui do meu plano arrematar uma mina de qualquer coisa. Mas o network ele desbloqueia novas oportunidades. Mas eu preciso estar pronto para ter esse desbloqueio de oportunidade. Eu preciso estar pronto para abrir aquela porta da chave que eu encontrei. Então, o network é importante, sim, mas ele não é algo base. Mas o network vai ser muito importante para durante esse crescimento. Eu sei que eu preciso conectar com pessoas que
Hoje eu não me conecto, ter pessoas que já tiveram isso é muito importante, ter pessoas aqui nesse networking, ter pessoas que já tiveram um resultado similar. Ou seja, se eu estou falando de chegar em um bi nesses 5 anos, quer dizer que eu preciso conectar com pessoas que já fizeram isso. Eu ter pessoas ao meu redor onde esse resultado é o resultado normal delas, onde isso está no papo delas, porque isso vai me ajudar a desenvolver principalmente esse sexto ponto aqui, esse sexto princípio, que é a consciência. Para eu chegar nesse 1 bilhão em 5 anos, eu preciso ter consciência que eu já sou um bilionário. Ó, vai vendo aqui, né? Eu primeiro sou, né? Ou seja, eu preciso ter consciência de que eu sou bilionário, para depois eu fazer ações para chegar nesse bilhão, para depois eu ter este bilhão. Então eu preciso pensar e sentir que eu já sou um bilionário, mas sem fazer a doideira realmente de gastar comum, por exemplo. Mas é uma questão de consciência, de me conscientizar que eu já sou esse bilionário antes mesmo de eu ter esse bilhão. Isso aqui é bem interessante. E depois, o sétimo princípio é a questão do compartilhar. O compartilhar é realmente gerar valor para as pessoas que estão à minha volta. Que eu já falei aqui no prêmio de energia, qual que é a energia do bilhão? É ajudar mil pessoas a fazer 1 milhão. Então, isso é uma coisa que eu tenho em mente, que durante esse educacional aqui, por exemplo, que é um ponto do plano, esse educacional precisa ajudar mil pessoas a fazer 1 milhão, porque eu estarei gerando energia do bilhão. Claro que se eu ajudar 2.000 pessoas a fazer 1 milhão, melhor. Se ajudar 3.000, melhor. Se ajudar 100 pessoas a fazer 100 milhões é diferente. Então, assim, precisa dentro disso, desse meu plano, eu conseguir atingir no mínimo esse número aqui, atingir essa energia do bilhão. E o compartilhar é conseguir ajudar outras pessoas a fazer o mesmo que eu estou fazendo, é conseguir transbordar a vida delas, é conseguir realmente levar essa ajuda para elas. Então, esses são 7 princípios. Se tiver alguma dúvida sobre eles, manda também no chat. Mas vamos lá. Primeiro princípio, pensar grande. Segundo princípio, ser intencional com aquilo que eu faço. Terceiro princípio, empilhamento de energia. Quarto princípio, é a barreira do som. O quinto é o networking. O sexto é a consciência. E o sétimo é o compartilhar. Então, beleza. Fechando aqui a parte dos princípios. Deixa eu fechar aqui. Vamos falar agora do plano, que essa é a parte mais suculenta aqui da aula. Suculenta é bom também, né? Mas vamos lá. Então, se você teve alguma dúvida até agora, manda aí no chat. No final, eu vou responder as dúvidas, tá bom? Bom, então vamos lá. O que consiste esse plano? Só para refrescar, para quem também está entrando agora, esse 1 bilhão vai ser 1 bilhão de patrimônio, 1 bilhão de equity. E dentro disso, este plano ele vai girar em torno de construir esse equity. Então vamos lá. A primeira parte do plano é ter uma aceleradora de negócio. O que é uma aceleradora de negócio? É ter uma empresa que utiliza estratégias convencionais, não convencionais de marketing e vendas para alavancar outras empresas. Estamos falando aqui do modelo de agência. Bem, uma agência de marketing, por exemplo, ela é uma aceleradora de negócio. Porém, não necessariamente estamos falando de ter uma agência de marketing, mas ter um braço, ter um pilar dentro do grupo. Isso aqui esse plano é de construção de um grupo empresarial, tá? Ter dentro desse grupo uma aceleradora que vai utilizar dessas estratégias para acelerar outros negócios que já existem ou que serão, ou que vão ser adquiridos ou que vão ser construídos. Então, isso aqui é muito importante, porque isso aqui é o motor que vai fazer tudo isso aqui funcionar. Se eu não tivesse aceleradora bem construída, com bons profissionais aqui dentro, muito do restante aqui de baixo, ele vai sofrer com a falta dessa aceleração. E a palavra-chave é aceleração, porque o período de 5 anos é um período curto para chegar nesse 1 bi. Então, a aceleradora ela é interessante. Quem está falando aqui de ter profissionais de tráfego, de copy, profissionais de marketing, profissionais de muito focado em vendas. Realmente ter. O que é um profissional de venda? É um gerente de vendas? Uma pessoa que. O que que eu estou fazendo aqui? Fiz um risco aqui. Beleza, é ter realmente pessoas que são especialistas nessas áreas de marketing, que é para atrair a audiência, e vendas, que é para vender para essa audiência que foi atraída. E tudo isso para essas empresas dentro deste grupo empresarial. Vai ficar mais claro com relação a isso. Ah, que legal, é alguém que está fazendo isso aqui, né? Eu não sei nem como que está fazendo. Beleza, não vou me distrair com isso aqui, não. Segundo ponto, isso aqui é algo não convencional, nem um pouco convencional, que eu não vi ninguém no mercado brasileiro falando sobre, que eu aprendi com dois mentores, um é americano e um é escocês, que é o M&A, que é o Merge Acquisition, né? Merge Acquisition é fusão e aquisições de empresas. Então, por que que isso aqui é importante? Essa aqui é a parte mais, eu digo, mais diferencial desse plano, e a que vai mais acelerar, e a que mais traz resultado é essa parte aqui. Porque a gente está falando de comprar empresas que já existem. Então, como assim, Manuel, comprar empresas que já existem? Vamos lá, o destino de uma empresa, vamos colocar aqui, o destino de uma empresa são três, né? Ou tá meio errado o português, mas tá bom. São três. Qual que é o primeiro? Ela ser herdada. A empresa ela vai passar de geração. O segundo, ela é falir ou fechar. Ela pode falir, mesmo no seguinte de falência, ou ela fecha porque o dono cansou. E o terceiro destino ela é ser vendida. Então vamos lá. Se uma empresa ela tem herdeiros, tem grande chance dela ser herdada por alguém.
Se uma empresa chegar a um ponto de falência ou de fechar, beleza, ela fechou, e eu tenho a terceira forma, terceiro destino final de uma empresa que ela ser vendida. Por que que eu estou te falando isso? Porque existe um mercado de compra e venda de empresas que poucas pessoas estão ligadas nisso daí. E esse mercado ele é muito interessante porque quando você compra uma empresa que já existe, você está comprando uma empresa que tem marca reconhecida, que tem equipe, ou seja, tem pessoas trabalhando ali, que tem histórico de faturamento, de lucro, de despesa, histórico bancário. Ele já passou pela linha de quebra. O que que é linha de quebra? Primeiro ano tem uma linha de quebra muito alta, se não me engano, é uns 80, 80 e poucos por cento das empresas que abrem no primeiro ano elas quebram. Em 5 anos, 90 e poucos, acho que 95, 97% das empresas já quebraram em 5 anos. Então, se você foca em adquirir empresas acima de 5 anos, você já passou das linhas de quebra, que é ali a partir dos 5 anos. Então já tem uma marca, ela já tem nome, ela tem várias e várias coisas que faz com que essa aquisição de negócios que já existem ser bem interessante. Ai, mano, mas primeiro, onde que eu acho negócios que estão à venda? Se você for no Google digitar negócio à venda, você vai encontrar alguns negócios à venda agora mesmo. Você vai encontrar negócio para ser comprado. Agora, tem um porém. Existem muitos negócios ruins a ser comprado. Obviamente, o pessoal tá vendendo porque ela tá vendo que vai dar merda, aquele negócio dela não quer continuar nele. Ela tá vendo uma falência, ela tá gostando do mercado, enfim. Então, existe uma lista de critérios dentro desse plano para fazer essa aquisição de empresas. Então, vamos lá. Vamos lá, coloquei os critérios. Critérios. Vou colocar aqui. Acima de 5 anos, idealmente acima de 7 anos. Ela ter motivo da venda, esse aqui é um dos mais importantes. Motivo da venda. Aposentadoria. Por que que a aposentadoria é um dos principais motivos de venda? Porque a gente está falando de uma pessoa que, se ela não está com herdeiro, porque ela não tem filho, ou porque os filhos estão seguindo outras carreiras, estão em outros países, simplesmente ela quer aposentar, e ela não vê outra opção ou para se aposentar, ou ela vai fechar a empresa, ela não vai falir a empresa, ela vai fechar a empresa, ou ela vai vender essa empresa. Então, o motivo de aposentadoria é um dos melhores motivos de venda, porque você sabe que se o dono fosse mais novo, ele continuaria naquela empresa. Ele não está vendendo porque o mercado está em baixa, porque qual que é o outro motivo? Ele está vendendo porque ele precisa descansar. Um exemplo disso, eu já negociei uma empresa, ela não chegou a ser adquirida, mas no momento assim de colocar em prática um pouco, eu estava estudando. Eu conversei com uma empresa aqui da cidade de Londrina de caçamba, tá? Caçamba mesmo de rua, que a gente vai lá e aluga caçamba para colocar entulho e ser despejado em algum lugar. A dona dessa empresa tem 71, 72 anos. Os dois filhos dela moram fora do Brasil. E ela fala, a fala dela era a seguinte: eu não quero passar os meus próximos 10 anos, talvez meus últimos 10 anos de vida, dentro dessa empresa. Essa empresa é mais velha que eu. Ela é maio de 92. Eu sou de dezembro de 92. Então ela tem 32 anos a empresa já. Então a empresa tem marca, que tem uma equipe já que trabalha, que já tem histórico de faturamento de décadas, que, enfim, já tem nome no mercado, lista de cliente, ela já vem pronta para você simplesmente operar. Ou seja, ao comprar essa empresa, no dia 1 após a aquisição, você já tem faturamento rodando ali, você já tem aquilo lá rodando, você não precisa esperar vir clientes, você já tem aquela base de clientes chegando. Isso é bem interessante. E o que ela falava era bem engraçado, porque ela falava assim: se eu tivesse 50 anos apenas, eu ainda passava mais próximos 20 nessa empresa. Então, o motivo de aposentadoria é um bom motivo de venda. Outros bons motivos de venda motivo de saúde, pior que seja para o vendedor, mas motivo de saúde, burnout, motivo que a pessoa, você vê que a pessoa não está querendo vender por conta de algum motivo que ela não quer mostrar, por exemplo, de novo, o mercado caindo, está prevendo uma falência, coisa do tipo, dissolução societária, ou seja, os sócios estão brigando, estão ou brigando ou se querem desfazer, divórcios. São, assim, tirando a aposentadoria, não são motivos bons os outros. Vamos colocar aqui outros motivos bons também, que é mudanças de cidade, país. Então, assim, são motivos que você fala, a pessoa precisa realmente vender isso aqui para continuar a vida dela. Então, esses que são bons motivos de venda. Outros critérios de aquisição, eu passo depois para quem também quiser saber um pouco mais sobre isso, mas esses aqui são os dois principais. Então, se você um dia for procurar um negócio para você adquirir, você dá uma olhada nesses critérios aqui, vai ser bem interessante. Dentro do plano do bilhão, essa aquisição de negócio ela é muito importante, porque imagina o seguinte, eu vou adquirir algum negócio, onde já vem às vezes com 7, 8, 9, 10, 15, 20 anos dele estar rodando, onde eu já vou olhar tudo que já foi feito de bom, foi feito de ruim, porque o proprietário ele pode passar isso, ele deve passar isso, e eu vou colocar esse negócio recém-adquirido na aceleradora. Ou seja, a aceleradora está posicionada aqui para, quando eu comprar um novo negócio, ela entra, isso tudo aqui é acelerado. E aí esse valor dessa empresa ele começa a aumentar. Então vamos lá, agora essa parte do valor também é interessante. Aqui tem um item que fala assim, com zero dinheiro do bolso. Pô, como assim? Você vai adquirir uma empresa com zero dinheiro do bolso. Então vamos lá. Uma empresa, ela já tem, se é uma empresa dentro desses parâmetros, ela tem sua linha de crédito
de financiamento, ela já tem lista de cliente, ela já tem, enfim, já falei de várias coisas que ela já tem. Mas vamos fazer uma conta aqui em números reais, tá? De negócio que eu já não adquiri, mas chegou próximo de aquisição. A empresa estava pedindo 800 mil reais, era um e-commerce de roupas. Estava pedindo 800 mil. Dentro de 800 mil, 200 mil era de estoque. Ou seja, aqui na negociação, a gente falou que esse estoque ele seria pago conforme venda. Então ele não entrava nesse valor. Então desses 800 mil, 200 mil já foi descontado aqui. Sobraram então 600 mil para ser pago. A proposta que foi feita e foi aceita, inclusive, só que na hora da assinatura acabou declinando, foi que a gente pagaria 200 mil de entrada em até 90 dias e os outros restantes seria dividido, quanto que dá? 400 mil dividido por 33. Daria 33 vezes de 12 mil reais. Essa era a proposta que daria lá os 600 mil. Bom, vamos esmiuçar esses números aqui. Esses 200 mil de entrada, esse aqui a gente abriria uma linha de financiamento, daí no nome da empresa, e pegaria esses 200 mil para pagar ali o valor para o proprietário. Então, dentro disso, a gente não usaria dinheiro do nosso bolso, a gente usaria uma linha de financiamento da empresa, e esses 200 mil daria. A gente jogaria lá para frente, em torno de 3 a 5 anos mesmo, daria em torno ali de 3 a 4 mil mês. Então vamos colocar que fosse 3 mil mês que teria para pagar aqui desse empréstimo. Isso aqui, deixa eu ver se a conta tá certa. Dividir por 60. Daria uns 5 mil mês, mas na verdade. Então, bota aqui uns 5 mil mês mais ou menos, desse valor aqui, nos próximos 5 anos, com mais 12 mil. A gente teria 17 mil mês para pagar. Só que essa empresa, ela já tinha 25 mil de lucro. Ela já tinha 25 mil de lucro por mês. Ou seja, os 25 mil de lucro pagava os 12 da parcela, pagava aqui 5, 7 mil reais aqui de empréstimo e o estoque conforme venda. E ainda sobrava o valor no final do mês. Ou seja, era para fazer uma aquisição aqui, sem tirar dinheiro do bolso, uma aquisição que depois, no dia um da aquisição já, ou seja, um dia após a aquisição, já estaria dando ali em torno de 8 a 5, 8 mil reais de lucro por mês. E o que acontece dentro disso aqui? O patrimônio aqui do grupo ele iria para 800 mil. Ele seria do ponto onde ele está, ele aumentaria, vamos colocar que o patrimônio fosse zero aqui do grupo, né? O equity fosse zero. Então, ele seria do zero para 800 mil aqui imediatamente com uma aquisição. Agora, qual que é a grande jogada? Era pegar essa empresa aqui, esse e-commerce, e jogar dentro dessa aceleradora de negócio. Ou seja, esse e-commerce tinha mais de 20 mil clientes. Ele disparava 2,5 por mês. Ele gastava não sei quantos em marketing, era bem pouquinho em marketing que gastava para o tamanho dele, acho que não era nem 10 mil reais com tudo. Ele gastava por mês com um freelancer que malemar sabia do negócio. Então, só de ver por cima tudo isso, dava para perceber que existiam várias e várias estratégias de marketing e vendas que colocaria aqui para acelerar esse negócio aqui. Agora, o que acontece quando acelera esse negócio? O valor desses 800 mil da empresa, eles fizeram com base no lucro que eles tiveram em 12 meses. Para uma conta bem de padaria, eles fizeram esse valor dividido por 3. Dá 265 mil mais ou menos de lucro por ano que eles tinham. Era mais ou menos essa conta aqui que dava. Beleza. Se tu fazia 265 mil de lucro, vamos colocar aqui, ó. Lucro anual, 265 mil. E eles estavam pedindo múltiplo 3, ou seja, eles estavam multiplicando por 3 esse valor, eles estavam pedindo 3 anos adiantado desse dinheiro. Se eu coloco uma aceleradora de negócio minha aqui, que é marketing e vendas, e multiplico isso nos próximos 3 anos, vamos supor que a gente chegue para 1 milhão de lucro aqui, a gente faça um vezes 4 aqui desse lucro, que é uma meta bem plausível pelo tanto de coisa que já tinha. Se eu chegar aqui num lucro anual de 1 milhão, vamos colocar aqui 1 milhão. Primeira coisa, eu vou ser esse múltiplo 3. Esse múltiplo 3 eu consigo aumentar ele por aumentar minha faixa de lucro, por trazer uma equipe de administradores, porque antes eram os sócios que eram administradores, por profissionalizar o negócio, por colocar mais estratégia de marketing, de vendas, tudo. Vamos supor que eu chegasse aqui no múltiplo 7, ou seja, eu estaria pedindo 7 anos adiantado nesse negócio. Então, essa empresa, ela valia 7 milhões, ou seja, 1 vezes 7. Ela sairia de 800 mil da aquisição e em 3, 4 anos chegaria a 7 milhões ali. Então, essa é uma das partes do plano mais importantes de ser colocadas aqui em execução, em implementação, porque ela é uma das mais difíceis, não é fácil negociar uma empresa, ainda mais nesse esquema de zero dinheiro do bolso, mas ao mesmo tempo tem um mercado muito grande. E da onde que eu estou tirando isso que tem um mercado muito grande? Vamos pegar aqui de novo o principal motivo de venda, de venda da empresa, ser a aposentadoria. Tem muitas empresas indo para a aposentadoria dos donos. Muitos empreendedores hoje, empresários, eles estão na faixa dos 60, 70 a mais. São pessoas que já estão na idade dos meus pais, por exemplo, que já fizeram um negócio lá atrás e cresceram e já estão querendo aposentar. Isso aqui é dados americanos. No Brasil pode ser muito parecido, mas tem em torno de 7 milhões de negócios de baby boomers. Baby boomers são aquela geração pós-Segunda Guerra que estão para aposentar nesses próximos anos. Então tem muito negócio
nos Estados Unidos, por exemplo, mas aqui deve chegar muito próximo, talvez não seja não, não é esse número, mas deve ser algo similar ali percentualmente. Então tem uma faixa muito grande de negócios que vão entrar no mercado com esse motivo de aposentadoria, e a questão é se posicionar em volta disso para começar a agregar negócio dentro do M&A. Agora, o pulo do gato disso tudo é conseguir que fazer várias aquisições que vão se conversando. Então, se aqui eu tenho um e-commerce de roupa feminina, eu posso adquirir um e-commerce de sapato. E ele tem uma sinergia com o de roupa e eles vão se multiplicando dentro do equity. Eu posso adquirir um e-commerce de semi-joia, de joia, eu posso adquirir tipo, uma transportadora que vai fazer com que entregue essas roupas, pode adquirir o fornecedor de algum deles. Então, dentro dessa ideia de aquisição, isso abre muito, muito jogo, isso acelera no tempo, isso se eu preciso empilhar energia justamente nessa parte da aquisição, e botar essas empresas para acelerar. Essa aqui é o creme de la creme aqui do plano, porque realmente a adquisição de empresa, igual eu falei, pouca gente fala sobre e pouquíssima gente faz, e acelerar, comprar empresa para acelerar é o que vai fazer chegar nesse 1 bilhão de equity dentro dos 5 anos. Então, se ficar com alguma dúvida, manda aí no chat também que eu falo sobre. Educacional, terceiro pilar. Chegamos agora no terceiro pilar do plano do bilhão. A gente está falando aqui de infoprodutos, de curso, de mentoria, de formas de levar a educação para outras pessoas, para aqui, ó, para chegar justamente aqui no princípio do compartilhar, do gerar aqui o implemento de energia, né, de 1.000 pessoas fazendo 1 milhão de reais. Ou seja, através desse educacional, e um deles eu vou te falar que é uma comunidade que eu vou lançar, conseguir levar conteúdos que foi teóricos e práticos que ajudam as pessoas a replicar nas suas vidas e o que o que eu venho fazendo, o conteúdos meus, de outros especialistas, para que cheguem nesse 1 milhão de reais aí. Isso é um exemplo. E o educacional, se a gente pensa, vem mudando nos últimos anos, né? Antigamente, eu mesmo não fiz faculdade, eu desisti de duas, isso foi em 2010, eu desisti de duas. Mas se a gente pega recentemente, agora, 2024, parece 25, 26, poxa, por que que as pessoas vai passar 3, 4, 5 anos numa faculdade, pessoas estão com dúvida do que vão fazer, para fazer um curso que ela não vai utilizar lá na frente, para passar 3, 4 anos sem aprender algo que ela possa monetizar, sendo que tem cursos e cursos e cursos que ela pode sair e fazer hoje em dia e já está faturando algo até ela ter mais consciência do que ela quer para a vida dela. Então, o modelo educacional tende a mudar muito e se posicionar dentro disso também, de um modelo de se posicionar como um modelo educacional dentro desse grupo aqui de empresas, vai ser bem importante para esse jogo do bilhão, porque isso aqui também tem um valuation muito alto se a gente atingir um tanto de lucro legal, se a gente atingir uma boa marca, criar, construir uma boa marca, ou mesmo se a gente ter adquirido algum modelo educacional aqui. E quarto pilar é o personal branding, que o personal branding é sua marca pessoal. Isso aqui eu aprendi muito ali com o Pablo, com o Marçal, porque eu entendi que a sua marca pessoal, ela vai atrair ou repelir pessoas e oportunidades. Ou seja, as pessoas elas vão chegar até você por conta da sua marca pessoal, elas vão ser repelidas, ou seja, elas vão ser afastadas de você por conta da sua marca pessoal, dos seus valores, das suas crenças, do seu propósito, daquilo que você declara para o mundo e do modo como você se posiciona. Então, teve algumas pessoas, desde que eu participei da casa, tive um contato mais próximo lá com eles, que queriam que eu colocasse eles em contato com o Pablo. E um deles especificamente tem uma marca de roupa também, e me pediu para colocar em contato com o Pablo ele porque ele queria ser sócio do Pablo. E eu dei uns toques ali para ele, a gente conversou, enfim, tá, foi bem legal essa conversa, mas eu comecei a pensar, por que que ele quer ser sócio do Pablo? Claro, a gente imagina várias e várias coisas do que ser sócio do Pablo Marçal pode trazer para nossa vida. Mas é justamente, a gente imagina isso por conta do posicionamento dele, daquilo que ele fala, daquilo que ele faz. Então, a marca pessoal dele hoje permite com que chegue tantas oportunidades para ele, que ele tenha a capacidade de recusar muitas coisas boas ainda. Então, esse personal brand, ele vai fazer com que atraia empresas interessantes para serem adquiridas dentro do modelo que eu quero, que é com esse zero dinheiro, sem precisar ficar aportando dinheiro no meu bolso, vai atrair pessoas boas para trabalhar na aceleradora, para trabalhar no grupo de empresas, vai atrair oportunidades de negócio, vai repelir coisas também que eu não quero. Então, essa marca pessoal precisa ser muito bem construída, a minha marca pessoal precisa ser muito bem construída ao longo do tempo, para justamente potencializar tudo isso. Isso tudo é potencializado pela marca pessoal. O educacional funciona melhor por conta da minha marca pessoal. Aparecem mais empresas para serem adquiridas por causa da minha marca pessoal. A aceleradora, ela vai atrair mais gente por causa por causa da minha marca pessoal. Então, isso aqui é bem importante ser trabalhado. Esse aqui é as 4 bases do plano para chegar no bilhão. Então, adquirir negócios, acelerar negócios, ter o educacional, a ponta educacional muito bem construída, ali de infoproduto, de curso, de mentoria, de realmente se posicionar nessa área do educacional, e o brand pessoal, a marca pessoal, ela ser forte o suficiente para atrair boas oportunidades, boas pessoas e repelir também isso aqui da minha vida. Então, isso aqui é bem interessante, isso aqui é o plano que eu queria compartilhar com vocês. Se você tem alguma dúvida também sobre o plano, joga aí no chat, nos comentários, chat, isso no chat, que já no final desse encontro eu vou responder essas dúvidas. Vamos lá que ainda tem mais 3 ramos aqui do jogo do bilhão. Já falei então o que que é fazer 1 bilhão em 5 anos, o que que são os princípios do jogo do bilhão.
Já falei sobre o plano que eu tenho para chegar nisso. Agora, desafios. Bom, primeira coisa, eu tenho ciência que os desafios que eu estou enxergando agora, provavelmente eles não são nem próximos dos desafios que realmente são para chegar nesse bilhão. Por que isso? Porque eu vou conseguir visualizar aquilo, da jornada que eu estou construindo, desse caminho que eu estou construindo, eu vou conseguir visualizar de acordo com a minha consciência e experiência de hoje. Ou seja, hoje eu enxergo alguns desafios que eu trouxe aqui. Mas quer dizer que uma semana, um mês, um ano vai ser os meus desafios que eu estou enxergando? Não. Eu vou enxergar outros desafios que hoje eu não estou enxergando. Então, vamos lá. Qual que é o primeiro desafio? O primeiro desafio que eu vejo é mentalidade milionária e não bilionária. Então, um dos livros que eu mais gosto é Os Segredos da Mente Milionária, é do T. Harv Eker, é um baita de um livro, é um dos livros que eu mais gosto, mas assim, leio há muito tempo, ele lê todo ano, mas percebe que ele não é Segredos da Mente bilionária, ele é Segredos da Mente milionária. Então, quando a gente fala de mentalidade, tem muita mentalidade, muito material sobre mentalidade milionária, faça o primeiro milhão, faça um milhão, Segredos da Mente milionária, e por aí vai. Só que a gente não tem quase nada sobre Segredos da Mente bilionária, inclusive é um bom nome de livro aí. A gente não tem muita coisa falando de forma aprofundada mesmo de empresas, como você constrói esse modelo de negócio de bilhão. Cada vez tem mais, porque a gente, pelo menos a meu ver, o bilhão ele vai se tornar um novo milhão, né? Ou seja, o que antes a gente era uma meta muito audaciosa chegar no milhão, com certeza isso vai mudar em breve para esse 1 bilhão. Mas tem muito pouco material falando sobre isso. Ou seja, eu vou ter que fazer muita pesquisa por conta própria, não tem pesquisas prontas para chegar nesse bilhão em 5 anos. Ao contrário do milhão já tem bastante coisa que já dá para trilhar. Tô falando de coisa aprofundada mesmo, coisa que já tem gente que já, vamos supor, pô, eu já li o livro Segredamente Milionário e aquilo me fez fazer esse milhão. Então já é comprovado que funciona. E do bilhão tem muita pouca coisa sobre. Agora, o maior desafio que eu vejo é a questão do tempo. O que que é essa questão do tempo? Quando a gente começa a pensar no nível de bilhão, é, essa questão do tempo ela muda bastante. Porque é o seguinte, muitas das coisas que nós fazemos hoje em dia, nós pessoas comuns aqui fazemos hoje em dia, vai acabar que não vai rolar fazer. Que tipo de coisa? Poxa, e ao mercado? Até que o mercado eu já não vou faz um tempo, a gente pede no delivery. Mas abastecer carro, fazer coisa de casa, limpar a casa, fazer comida, coisa assim que é do dia a dia, que a gente acaba fazendo. Assistir série, assistir filme em excesso, ficar em redes sociais, dormir 1 hora a mais, 2 horas a mais, são todas as coisas que eu fiz uma breve conta, inclusive com o ChatGPT, se a gente colocasse assim, dormir extra, 1 a 2 horas por dia, extras, 1 a 2 horas por dia extra. É passar 2 horas do dia em rede social, vendo TV, vendo série. Tempo que perde em trânsito, abastecer carro, em mercado, fazer coisa de casa, 30% do tempo dos 5 anos é perdido, ou seja, a gente acaba perdendo 1 ano e meio fazendo essas coisas. Eu não tô falando para dormir menos no sentido assim, durma 5 horas por dia. Não. É um sono natural, mas que muita gente acaba fazendo extra ali, 1 a 2 horas por dia ali ao longo de um tempo. Um banho prolongado, coisa do tipo. Principalmente, tempo que a gente perde em rede social. Vamos colocar, sendo bem claro aqui, tempo que perde em rede social, coisas sérias, entretenimento em excesso, tempo que a gente perde em trânsito, tarefas do dia a dia mesmo, tudo isso ele vai ter que ser simplesmente delegado ou eliminado, porque cada tempo que tem dentro desses 5 anos vai ser para se dedicar dentro disso. Claro que tem que ter tempo para família, tem que ter tempo para minha filha que vai chegar em breve, tem que ter tempo para várias outras coisas que são importantes. Eu tô falando de coisas que a gente perde tempo no sentido de perder, né? Então, a gente fica em Reels de Instagram, fica perdendo tempo com, enfim, internet. Então, esse tempo precisa ser melhor investido. E se você parar para perceber, a gente perde muito tempo mesmo no dia a dia. A gente perde tempo de novo com rede social, com Netflix, com discussão besta, perde tempo preocupado com coisa que não deveria, perde tempo no trânsito. Então, são todas coisas que vai precisar ser otimizadas ao longo desse tempo para que eu não perca esses 30%. Realmente é muito tempo, é 1 ano e meio, de 5 anos, 1 ano e meio perdido com tudo isso. Então, isso aqui é muito interessante, porque o modo de pensar precisa mudar com relação ao tempo. Porque dentro do que existe de recursos importantes, que é tempo, energia e dinheiro, energia a gente sempre vai recuperar, a gente consegue recuperar, dinheiro também a gente recupera, né? Vamos colocar, 30% do dinheiro dá para recuperar se perder? Dá. Dá para recuperar. Se eu perder 30% de energia, gastar errado 30% de energia, eu consigo recuperar? Consigo. Mas se eu perder 30% do meu tempo, eu não recupero. Então eu preciso. Isso aqui vai ser o mais desafiador, porque para chegar nesse objetivo mesmo, eu preciso repensar muito do que eu venho fazendo, porque realmente, e assim, já sou uma pessoa considerada produtiva, mas vai ter que ser ainda mais dentro de certos padrões aqui. Então, isso aqui é um desafio muito interessante, que vai ser essa questão do tempo. Reta final aqui, checkpoints. O que é os checkpoints? Pensar no valor do grupo, quando muita gente fala o Paulo fala muito de ecossistema, é o grupo mesmo empresarial que vai ser construído. Então, alguns checkpoints importantes que eu vou ficar verificando a hora que atingir o valor de primeiro milhão, né, de 7 dígitos, valor de 8 dígitos, de 9 dígitos e de 1 bilhão quando bater ali a meta. Isso aqui vão ser checkpoints, né, vão ser marcos importantes que eu vou ficar de olho dentro disso. Como que atinge, por exemplo, o valor de 1 bilhão? Se eu tenho um grupo
tem um múltiplo de 10, ou seja, eu consigo ter um valor de mercado de 10, ter uma administração profissional. O que que é uma administração profissional? Por exemplo, eu fundei ali, mas eu não sou o CEO. Eu tenho um CEO, eu tenho um COO, eu tenho um CFO, ou seja, eu tenho um cara que toma um presidente, eu tenho um vice-presidente, eu tenho um financeiro bem feito. Eu consigo não estar presente nenhum minuto da minha vida nessa empresa, nesse grupo, e ele vai rodar. Então, isso é uma administração profissional. Acima de certo valor de faturamento, esse grupo, essa empresa ou esse grupo, ele fica interessante de venda para fundos de investimento. Ou seja, uma empresa ali de, igual eu falei ali no plano, um e-commerce que estava para pagar 800 mil reais, ele não é interessante para um fundo de investimento, para um family office, por exemplo, para um fundo Edge, que são fundos ali de bilhões mesmo, porque não vai fazer diferença para eles colocar 25 mil reais de lucro na mão deles. Mas se eu tenho um grupo que faça ali 25 milhões por ano, 50 milhões por ano, ele tem um múltiplo muito maior, porque ele fica mais interessante para grupos maiores. Então, se eu tenho algo valendo múltiplo 10, quer dizer que 100 milhões ano de lucro, ele já está chegando a 1 bilhão de equity. Então, chegar a 100 milhões de lucro por ano, ele já vale 1 bilhão, ele já bate aquela meta. E se a gente começar a pensar isso em real, beleza, 100 milhões ainda assim é muita coisa, mas já fica mais plausível. Já estamos falando ali de 8 milhões por mês. Já não é uma coisa totalmente longe daquilo que vem falando. E se eu pensar em dólar, em vez, aqui eu tô falando de real, essa meta é em real. Mas se eu falar em dólar, em vez de ser 1 bilhão de reais em 5 anos, eu falar de 200 milhões de dólares em 5 anos. Já fica totalmente diferente a conversa. Então, aqui vai ser uma questão bem interessante que esses checkpoints, eles vão, primeiro, me mostrar com que velocidade eu estou chegando, eles vão me mostrar se eu estou chegando onde eu quero chegar e se eu preciso reajustar o plano. Uma coisa que eu tenho certeza absoluta, esse plano aqui, ele não vai dar certo. E é legal falar isso, né? Ele não vai dar certo exatamente dessa forma. Ele é um início. Então eu tenho muito certo para mim assim que planos eles vão dar errado e eu preciso estar pronto para eles darem errado, porque isso aqui para 5 anos, para 60 meses, para sei lá, 1.500, 2.000, não, 2.000 e tantos dias, dá, não, 1.825 dias, que vai acontecer muita coisa ao longo do tempo. Então esse plano ele vai mudar, só que ele é um início. Eu preciso ter um norte, ou seja, para onde eu estou indo, e eu preciso saber o caminho que eu vou pegar, a rota que eu vou pegar, que é esse plano, e eu preciso começar a trilhar esse plano. Eu preciso começar a andar em cima dele. Mas eu sei que durante o caminho vai acontecer de sair desse plano, não tem problema nenhum. Sair desse plano. Faz parte. Faz parte de ser remodelado e tudo. Da mesma forma que eu sei também que os desafios vão aumentar. Eles vão ser muito maiores que só esses dois aqui. Eu trouxe dois, ainda tem alguns outros em mente, mas esses considero dois principais, que é não saber ainda exatamente o que é mentalidade bilionária, essa questão do tempo também é bem importante. Os princípios vão precisar aumentar ou vão ser remodelados. E tudo isso eu vou conseguir dar uma olhada bem a fundo quando eu estiver falando de checkpoints, dos marcos, né? Ou seja, atingimos 7 dígitos do grupo. Beleza, uma marca ok, bem tranquila de se fazer. Atingimos 8, opa, já estamos chegando mais perto, atingimos 9, beleza, mas atingimos 9 com 4 anos, então a gente precisa acelerar muito. Atingimos 9 com 2, nossa, estamos com tempo, né? Agora não precisa desacelerar. Mas isso são indicadores, esses checkpoints são indicadores para saber de como está indo essa jornada, beleza? Então é isso que eu queria compartilhar com você, a parte de conteúdo. Se tiver alguma dúvida na parte de conteúdo, deixa aí no chat.